Eu vou demonstrar através do globinho para a excentricidade dos planetas. Então, o que ocorreria? Aqui de Macapá, eu sempre vendo o planeta, né, às 18 horas e a 0 grau. 0 grau seria ali ou aqui, né? Aqui. Então, e indo à elevação máxima, né? Que Sol, ele, pelo planeta ter a órbita, no caso de Vênus, para a ciência, ser considerada de uma excentricidade muito próxima de zero, seria 0,006772. Então, seria praticamente uma órbita de 360 graus em torno do Sol. Mas, como eu vejo no entardecer ou na parte diurna, muito cedo de manhã, eu tenho que ver em 180 graus, né? Porque o planeta, eu vou às 18 horas, ou 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, eu vou ver na sua elevação de 0 grau, ou na elevação máxima, ou na elevação mínima. Assim decorre alguns dias entre a elevação de 0 grau aqui ou 0 grau aqui. Assim, o que teria que ocorrer para Vênus? Deveria ter o mesmo número de dias aqui e aqui, assim como acontece para Netuno. Netuno, eu tenho um período de 182 dias aqui, indo à elevação máxima e voltando para a elevação mínima. Ou seja, na outra parte, né? Se o planeta fosse interior, veria de manhã, né? Mas como Mercúrio e Vênus são planetas interiores, então são vistos ou de manhã ou às 18 horas. Então, tem que ser vistos, né, para uma excentricidade muito baixa, né, ou assim, de menor excentricidade, como a ciência define, então teria que ser em períodos iguais. Netuno, como é 0,011, seria a cada 182 e 184 dias. Somando e dividindo por 2, daria a cada 183 dias. Mas isto não ocorre para Vênus. Não ocorre para Vênus, que Vênus tem período, eu vou dizer um período que, né, insistem comigo, porque no artigo ficou incompleta a sentença. Então, no período de 251 dias a 337 dias. 251 aqui, 337 aqui. Então, o que teria que ocorrer para uma excentricidade baixa de Vênus? Teria que ser a cada, somando e dividindo por 2, a cada 294 dias. Eu teria que ver Vênus sempre num período simétrico, ou seja, igual de dias, né? A 0 grau e a 0 grau. 0 grau aqui e 0 grau aqui. Mas isso não ocorre. Logo, a sua excentricidade foi calculada errada. A ciência calcula para as distâncias. No caso de Vênus, é 108 e 107 milhões de quilômetros. Então, seria uma distância aqui e aqui, praticamente a mesma distância do ponto zero. Então, obviamente, teria que
a órbita ser redondinha, ser circular. E se circular, o movimento tem que ser uniforme, né? Assim, o que acontece? Vênus, a fase nova de Vênus é visto, né? O estelário aponta para um dia. E a fase cheia para 10 dias. Para um movimento circular, né? Uniforme e circular, isso não poderia acontecer. A fase teria que ser a mesma. Por isso o modelo geocêntrico caiu. Porque eles sabiam que como é que fala? A órbita não podia ser circular, né? Pela observação de Vênus, Mercúrio e Júpiter e Marte e Saturno, né? Que eram vistos a olho nu na época do Kepler. Ele sabia, Kepler afirmou na sua primeira lei que as órbitas dos planetas eram elípticas. Assim, o Kepler estava certo, mas quando ele foi calcular a distância, calculou errado para Vênus. E legal que calculou errado, né? Agora a gente pode corrigir. Então, Vênus, com estas observações das fases e dos dias visto a 0 grau, não pode ter órbita menos excêntrica, e sim elíptica. Então, uma órbita de 251 para 337 configura a órbita elíptica. Basta conferir com Netuno, que é 182 e 184 dias, com uma excentricidade maior do que a de Vênus. Assim, Vênus também teria que ter, né? E a gente não vê Vênus. Eu participei de planetário durante 2 anos e na época eu não conseguia ver Vênus. Nunca vi Vênus. Não que ele não estivesse no céu, né? Mas como eu ia a cada 15 dias e o horário às vezes passava filme e tudo mais, quando a gente ia fazer observação, já não dava para fazer observação de Vênus, porque estava no período, né? Ou da ocultação, ou ele apareceu cedo no céu, mais cedo, e não conseguíamos ver. Então eu tenho que contextualizar, senão, já viu, né? Daqui a pouco vem os comentários lindos. Assim, eu verifiquei no telescópio, né? Outros planetas, eu vi as luas de Júpiter, eu vi Marte, mas Vênus eu não consegui ver. E olha que eu era religiosamente assídua, né? Lá no planetário. Então, agora vamos voltar para um outro assunto da excentricidade, não, do cálculo da ciência para ser calculado a convergência pelo raio. Numa circunferência, eu não posso calcular a convergência a partir do diâmetro, né? Diâmetro, raio 2 vezes. Por quê? Porque seria de fato paralelo. Se eu colocar aqui e aqui, né, as tangências exteriores, eu tenho 2 aqui. Se eu colocar aqui e aqui, no diâmetro, vai ser paralelo. Então, se paralelo, não vai convergir, né? Não poderia produzir cone de sombra, nem vértice, né? O eclipse lunar teria que ter outra explicação. Então, é isto. A convergência não pode se dar a partir do raio.
Hoje tentaram me refutar, né? Mas utilizando o argumento errado, que há 2000 anos sabia disso. Como poderia saber disso e cometer o erro que cometeu no modelo heliocêntrico, que calcula a convergência pelo raio, pelo diâmetro? Assim, os raios do Sol seriam absolutamente paralelos. Não poderia haver convergência. Por quê? Porque a tangente e a cotangente são cotangente, tangente, seriam 90 graus com o eixo das coordenadas x, com a origem. Então, é isto. Me falta, às vezes, né, conceituar bonitinho, conforme o modelo quer. Mas, na lógica, eu conceituo corretamente. Então, é um pé para me criticar, né? Mas não ligo a mínima. Podem me criticar à vontade. Agora, refutar é que não me refutam. Porque é verdade que eu digo, entendeu? É matematicamente verídico. Então, podem me contestar. Fiquem à vontade.